Minha esposa traiu. Filha apoiou o caso, me desrespeitou. Excluí-a do meu testamento e divorciei-me dela. Ex-esposa agora está em um hospital psiquiátrico. Já se passaram 13 dias desde que criei esta conta para desabafar. Perdi minha dignidade, meu orgulho, meu amor. Sou um homem nu que caminhará pela vergonha por causa do que fiz. Deserdar e destruir minha família foi o que fiz. Este é o único lugar onde escreverei isso. Não pretendo que isso se torne público. Se isso acontecer, excluirei esta conta. Tenho 48 anos agora. Essa história começou quando eu tinha 20 anos. Conheci uma garota que achei perfeita, ela tinha 19 anos. Nós apenas nos conectamos. Tínhamos uma química perfeita. Namoramos por 2 anos antes de ela engravidar aos 21 anos, nos mudamos juntos. Naquela época, eu morava com minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe nunca se casou novamente. Ela tinha uma empresa de consultoria onde eu trabalhava como recepcionista. Os negócios do meu falecido pai, a construção, foram vendidos quando eu era jovem. Me tornei pai aos 23 anos de uma linda menina. Ela era a garota mais bonita. O vínculo entre mim e minha namorada se aprofundou depois disso. 2 anos depois, nos casamos. Comecei a trabalhar como programador de computador. Ganhei um salário de 6 dígitos porque estava em alta demanda. Nossas vidas decolaram. Minha esposa queria ser dona de casa, concordei, mas também recomendei que ela pudesse arrumar um emprego de meio período para passar o tempo. As coisas mudaram quando eu tinha 29 anos e ela 28. O pai dela sofreu um terrível acidente que o deixou imóvel da cintura para baixo. Se não bastasse, ele era o único provedor da família. Conversei com minha mãe e minha sogra. Meu sogro e cunhado se mudaram para morar conosco, eles moravam em um lugar alugado e agora o único provedor da família estava imóvel, as finanças eram um problema. O genro arrumou um emprego de meio período, assim como minha esposa, para sustentar sua família. Durante esse tempo, também herdei do testamento de minha avó falecida, que foi dividido em 2 e foi destinado a um fundo universitário e meu seguro pela minha mãe. Não tive problemas com isso, mas minha esposa queria comprar uma casa com isso para que pudéssemos sair daqui. Não tive problema, mas ela especificamente queria comprar uma casa em nome de sua mãe com minha herança, e ambas as irmãs trabalhariam para pagar minha herança. Esse foi o problema. Então tivemos essa distância entre nós porque achei a proposta dela estranha. 2 anos se passaram, minha mãe sofreu um derrame porque teve vários coágulos e os médicos precisaram fazer uma cirurgia urgente e rápida. Foi bem sucedida, mas minha esposa queria que minha mãe ficasse no hospital em vez de voltar para casa porque seria difícil ter 2 pacientes em casa. Eu disse que concordo, mas contrataria uma enfermeira. Ela negou. Ela queria que eu contratasse 2 enfermeiras para cuidar do meu sogro e da minha mãe, ou nenhuma. Eu disse a ela que ela teria que pagar pelas despesas do pai dela porque eu já estava cuidando das contas, compras, impostos, escola particular da nossa filha e agora dessa enfermeira. Não poderei pagar pela enfermeira do sogro dela. Eles deveriam ser capazes de pagar, pois as 2 irmãs ganham um total combinado de quase 60 mil por ano, o que provavelmente era mais do que suficiente, já que viviam e comiam de graça. Minha relação com nossa filha azedou um pouco nesse momento. Ela começou a me desrespeitar e ser rude comigo abertamente. Eu pensei que ela estava apenas passando por problemas de criança. Ela tinha 8 anos na época. Minha mãe se recuperou rapidamente e expressou sua opinião de que queria vender sua empresa de consultoria e colocar o dinheiro em meu nome. Minha esposa discutiu naquele momento porque queria que minha mãe desse para nossa filha e minha esposa, já que eu já havia recebido minha parte da herança da minha avó. O que me surpreendeu ainda mais foi que a mãe e o pai dela estavam quietos sobre isso. Minha mãe lembrou a ela que era o dinheiro dela e que ela poderia dar sua herança como planos de seguro. Não, minha esposa teve problemas comigo porque, você vê, não temos uma conta conjunta. Ela não pode acessar minha conta. Nem eu a dela. Ela quer uma conta conjunta. Tivemos uma discussão e foi decidido que minha mãe daria todo o dinheiro para mim. Foi o fim disso. Então, alguns meses se passaram assim, mas infelizmente, meu sogro faleceu. Foi difícil, especialmente para minha esposa.
Tentei consolá-la de todas as maneiras possíveis, lidei com as responsabilidades domésticas e de trabalho sozinho, sem me gabar. Tentei fazer tudo o que podia, mas ainda não era o suficiente para ela. O funeral foi minha responsabilidade. Foi bem, mas mesmo assim, ela reclamou sobre como eu poderia ter feito melhor. Ela começou a dormir em um quarto separado com nossa filha, que agora tinha 9 anos. Eu a convenci a fazer terapia e as coisas se acalmaram. Ficamos íntimos novamente, nos reconectamos de uma maneira melhor e mais forte, mas senti algo estranho com nossa filha. Ela me rejeitava sempre que eu queria conversar com ela. Doía vê-la assim. 2 anos se passaram enquanto eu tentava construir um vínculo melhor com nossa filha. Nessa época, minha mãe faleceu. Ela teve outro derrame e infelizmente não sobreviveu. Fiquei arrasado com sua perda. Você vê, ela me criou sozinho na maior parte da minha vida porque meu pai estava ocupado. Foi também a razão pela qual eu queria que nossa filha tivesse um relacionamento melhor com nós dois e estava dando um esforço enorme para alcançar isso. Entrei em depressão, mas não houve resposta da minha esposa. Minha filha nem sequer compareceu ao funeral, e fiquei triste com isso. 2 meses após a morte de minha mãe, minha sogra me perguntou: talvez eu deva sair da casa da minha mãe porque você está excessivamente deprimido e precisa superar isso. Você também está arruinando o ambiente, e isso vai te animar. Eu calmamente disse a ela: quero lembrá-la da morte de seu marido. Você e suas 2 filhas estiveram em luto por 6 a 7 meses. Nunca pedimos que vocês saíssem, e como você ousa me pedir para sair da minha própria casa? Ela ficou chocada e ficou totalmente quieta com isso. Falei com minha esposa sobre isso, mas ela não me deu nenhuma resposta. Acho que foi 2 dias depois desse incidente que eu estava pegando algo na geladeira e notei o celular da minha filha. Um texto veio dizendo algo como: é bom que a velha bruxa tenha ido embora agora. Vocês podem ter a casa para vocês. Podemos ter uma festa no seu aniversário. Com licença, o quê? Minha filha tinha 11 anos na época, e que velha bruxa. Eu li a conversa e sim, ela estava se referindo à minha mãe. Ela me chamou de macaco, controlador, mesmo que eu nunca tenha negado nada a ela, exceto por coisas que considerei inúteis para ela. Ela queria um pônei aos 6 anos, um koala aos 9, um panda e seu próprio carro aos 11. Quem faz isso? Eu liguei para minha esposa e mostrei a ela essas mensagens. Sua resposta foi ficar brava comigo por tentar olhar o telefone de nossa filha. Tivemos uma discussão sobre isso antes que ela saísse batendo a porta. Ela novamente começou a dormir em camas separadas. Tentei fazer as pazes, mas ela me rejeitou. Tive que concordar com a festa de aniversário de nossa filha para fazê-la falar comigo. 3 anos se passaram, para revisão rápida, e minha filha tem 15 anos, eu tenho 38 anos e minha esposa tem 37 anos. Tive que ir para outra cidade para uma cúpula por 4 meses. Consegui um novo emprego que me proporcionou toneladas de oportunidades e salário ainda melhor. Quando voltei, o comportamento inteiro da minha esposa mudou ao meu redor. Ela largou o emprego, saía mais com amigos, o que eu apoiava, se vestia com roupas mais caras e chiques, você entendeu. Eu achei que era uma mudança de hábito e estava tudo bem com isso. Mas nossa filha me desrespeitava abertamente e era malvada na minha frente. Eu continuei tentando e tentando não surtar. Minha sogra, meu genro e minha esposa me disseram que era apenas hormônios e que ela ainda era uma criança. Eu fiquei chateado, mas confiei neles. Testamos várias coisas para apimentar nossa relação. Eu gostava de tudo isso. Exceto por um dia, ela pediu algo muito estranho. Eu a rejeitei imediatamente. Discutimos sobre isso por uma semana antes que ela ficasse frustrada e abandonasse o assunto. Nossa vida amorosa diminuiu aqui. As coisas pioraram a partir daqui. Minha esposa de repente queria ir em uma viagem de garotas com sua cunhada e nossa filha. Eu não tive problemas, pois seria ótimo. Tive que pagar uma boa quantia por isso, mas estava tudo bem. Ela não me ligou por 3 dias, conversava apenas com a mãe dela e eu tive um papo lá. Foi estranho para mim. Perguntei a ela sobre isso quando ela voltou, ela me disse que estava apenas cansada. Pedi para ver suas fotos. Vi muitos amigos, tanto homens quanto mulheres. Isso me alertou, mas ela me garantiu que eram apenas amigos e alguns amigos homens.
Não vi nada suspeito, então estava tudo bem. 2 meses depois foi o aniversário de nossa filha, e eu queria planejar algo para ela. Minha esposa me pediu para não fazer isso, já que ela celebraria com uma noite de garotas. Fiquei chocado e expressei minha opinião. Quem leva a filha para uma noite de garotas? Ela me disse que não era assim, mas sim que suas amigas e suas filhas estariam lá. Não haveria álcool envolvido. Eu concordei com isso. Meu aniversário estava chegando depois desse evento. Lembre-se de que nossa vida sexual é monótona agora. É uma vez por semana. Tentei iniciar mais, mas ela sempre arranjava desculpas. Eu nunca comemorei meus aniversários depois que minha mãe faleceu, mas minha esposa sempre me dava presentes, então eu meio que esperava isso. Minha esposa me disse que tinha que ir às compras com nossa filha, saiu por 6 horas, sem ligações, sem mensagens de texto e sem presentes. Quando perguntei sobre isso, ela me disse que uma de suas amigas sofreu um acidente e ela ficou lá e não pôde receber minhas ligações. 2 semanas depois, minha esposa estava me mostrando algumas fotos do acampamento de garotas da nossa filha, e nossa filha chamou que precisava dela. Ela me entregou o telefone e saiu do quarto. Chegou uma mensagem de texto dizendo: "Oi, minha querida filha, desculpe por responder tarde. Sou sortudo por ser o namorado da sua mãe. Diga a ela que eu a amo e a beije por mim. Eu vou te enviar uma mensagem em breve." Levou-me 1 minuto inteiro para ler a mensagem repetidas vezes, e ainda não conseguia acreditar. Rolei para cima para ver que minha filha havia enviado uma mensagem para essa pessoa: "Fico feliz que você seja o namorado da minha mãe. Eu realmente queria que você fosse meu pai." O que? Eu fui ao banheiro, tranquei a porta e li esta conversa. Anotei todas as coisas. Esse cara está tendo um caso com minha esposa, e nossa filha sabe. Esse cara está tendo um caso, e nossa filha sabe. Que mundo é esse? Eu vi fotos de férias, viagens de garotas, aniversário da nossa filha. Eles foram a um jantar à luz de velas como uma família. Esse cara estava beijando minha esposa bem na frente da nossa filha, e minha filha apontava para eles como se fosse algo romântico e bom. E mais, meu genro sabia disso. Quanto mais eu rolava a conversa, mais meu coração afundava. Foi esse cara que deu a ideia da castidade para minha esposa. Parecia que minha filha e minha esposa estavam enviando mensagens a partir disso. Além disso, essa conta nem era dela. Era um nome de usuário diferente, mas esse cara sabia tudo sobre minha família. Mesmo no meu aniversário, minha esposa e minha filha estavam com esse cara. Na casa dele. O que diabos? Ele esteve na minha casa, dormiu na minha cama enquanto eu estava fora por 4 meses, e pior ainda. Isso vem acontecendo há 4 anos. 4 anos malditos. Ouvi um forte barulho na porta do banheiro. Era nossa filha. Eu apenas saí e a encarei. Essa foi a primeira vez que eu olhei para minha filha assim. A mesma filha que eu olhava com orgulho, amor e respeito simplesmente afundou na indiferença e decepção. Eu nem estava com raiva. Ela estava vermelha e chorando. Ela não sabia o que dizer. Minha esposa estava lá, assim como meu genro e minha sogra. Eu apenas perguntei à minha sogra se ela sabia o que sua filha fez. Minha esposa respondeu: "Podemos conversar." Eu não sei o que me deu. Eu gritei: "Cala a boca, ou eu vou estourar você agora", tão alto que até os vizinhos poderiam ter acordado. Eu questionei minha sogra novamente, e ela concordou. Ela concordou, maldita seja. Eu olhei para minha filha e disse que sinto muito por não ter sido um pai melhor, mas farei uma coisa por ela e vou me divorciar da mãe dela. Chamei minha esposa de mãe dela pela primeira vez enquanto a chamava, para que esse cara possa ser o pai dela, a quem ela tanto quer. Eu olhei para minha esposa e disse que ela tem 9 dias, até o fim do mês, para fazer as malas e sair com sua família. Eu entregarei os papéis do divórcio. Mas, por enquanto, saia daqui. Ela continuava chorando, mas meu grito e resposta podem ter a pego de surpresa. Ela sabia que eu não estava no clima para discutir ou falar. Eu desisti. Acabou. Eu não consegui dormir a noite toda. Apenas olhei para a parede em meu telefone, olhando para nossas fotos de família. Na manhã seguinte, eu disse à minha esposa para não cozinhar para mim porque não confiava nela. Eu pensei que ela pudesse me envenenar, não vou mentir,
Ela se desfez em lágrimas e eu senti que estava exagerando, e eu iria entrar com um pedido de divórcio hoje. Ela tentou falar, mas eu não quis ouvir. Minha sogra me pediu para esperar eu ouvi-la antes de tomar minha decisão. Eu tinha um amigo que é advogado, e o encontrei e expus todas as minhas cartas. Ele simplesmente me disse isso, e eu sou advogado há 12 anos, ele tem 41 anos, e nunca vi um caso tão irritante e triste como o seu. Ele me abraçou e me disse que seu tio é o juiz da família que provavelmente vai lidar com o meu caso. Mas antes disso, eu precisava de provas, muitas delas. Ele me deu o número de alguém que é um investigador particular, e eu o contratei. Passamos pelo telefone da minha filha, mas não havia nada. Eu falei com minha esposa, e ela me pediu desculpas repetidamente, mas não havia remorso. Minha filha, genro e sogra não chegaram perto de mim. Minha filha até chegou ao ponto de ter medo de mim a ponto de morar 2 dias na casa de uma amiga. O pai da amiga dela me ligou e eu tive que informá-lo de toda a situação. Ele disse que sentia muito. Foi difícil para ele acreditar no que minha filha fez, como deveria ser. Nenhum homem jamais poderia sonhar em ser traído assim por seus próprios filhos. Um investigador particular encontrou o cara, e descobriu que ele é um covarde vindo do interior que tem medo de compromissos, é um ladrãozinho e trabalhava no mesmo lugar que minha esposa. Eu fui até o lugar dele com meu advogado, um investigador particular e outro amigo que é policial. Nós o cercamos com acusações falsas, e ele confessou. Acontece que ele estava atraído pela minha esposa e aceitou um desafio de seu colega de trabalho de que ele a teria na cama. Logo se tornou amor. Ele realmente estava apaixonado por minha esposa. Descobriu-se que foi ele quem chamou minha mãe de bruxa. Era um ID separado, e ela era apenas amiga da minha filha antes de minha esposa dar a notícia de que estava tendo um caso com esse cara. Ele até estava disposto a fornecer uma declaração escrita vídeo confessando, quaisquer fotos e até uma testemunha em troca da promessa de que a notícia disso não chegaria ao seu escritório ou à sua mãe doente, a que tem mais de 60 anos e problemas cardíacos no interior, e alguns milhares de dólares. Eu concordei. Minha esposa se mudou com sua família. Ela levou mais alguns milhares de mim para pagar o aluguel. Audiência de divórcio, e eu expus todas as minhas cartas. Cada captura de tela, cada vídeo do amante dela confessando, cada mentira, recibo e até mesmo fotos deles de mãos dadas e se beijando. A expressão no rosto dela azedou. Ela me disse que eu era abusivo, mas essa alegação foi facilmente descartada, já que não havia prova. E se eu fosse abusivo, por que permitiria que ela mantivesse o emprego e a família em minha casa? Ela não tinha nada a provar, e até mesmo seu advogado ficou chocado com a quantidade de provas que tínhamos. Ela cedeu no final e me disse que estava incrivelmente arrependida pelo que fez e faria qualquer coisa para compensar, mesmo que precisasse do resto de sua vida para fazê-lo. O juiz disse que eu teria que pagar pensão alimentícia para ela por 4 anos. Não houve batalha pela custódia, pois nossa filha já tinha 17 anos na época. Ela queria ficar com a mãe. Eu não tive problema com isso, voltarei a isso mais tarde. Minha esposa recebeu metade da minha casa e seu carro, mas nada mais. Eu ofereci para comprar a parte dela da casa, eu tenho uma quantia substancial deixada por minha mãe, lembra? Outra razão foi que o mercado imobiliário vai subir no futuro, e eu vou lucrar com isso. Aqui, eu pedi uma coisa ao juiz. Eu queria que meu nome fosse removido da certidão de nascimento, é claro que isso não era possível, se não pudesse, então eu renegaria nossa filha. A expressão no rosto da minha esposa foi a melhor coisa. Ela ficou pálida. Ela respondeu, como você pode fazer isso? Eu lembrei a ela que ela me colocou nessa situação. Minha filha gritou, pai, você não pode fazer isso, certo? No tribunal. Eu a ignorei. O juiz era um homem bom e entendeu meus sentimentos. No entanto, ele me aconselhou a perdoar. Não há como renegá-la legalmente, mas posso excluí-la do meu testamento. Foi isso. Levou-me 8 meses para finalizar o divórcio e eu não poderia estar mais feliz. Quando saí, abracei meu advogado. Ele me salvou. Minha ex-esposa e ex-filha se aproximaram. Minha esposa me disse que sabe que nem tem a cara para pedir perdão, mas se eu pudesse encontrar em meu coração para perdoá-la. Eu respondi que não tenho coração, ela o arrancou. Minha filha disse que sente muito pelo que fez. Ela será a melhor filha e pediu outra chance.
Essa garota teve a audácia de me chamar de pai. Eu lembrei a ela que eu não era seu pai, eu sou um macaco se ela se lembra, e que seu pai é aquele que ela queria. Ela deveria estar feliz que a mãe está solteira agora. Ela me perseguiu, mas eu fui embora. No caminho de volta, perguntei ao meu advogado se eu poderia informar a empresa em que minha ex-esposa trabalhava o que ela estava fazendo esses anos. Ele me aconselhou a obter uma ordem de restrição primeiro. Com a ajuda do meu amigo policial e do juiz, eu consegui uma, tive que gastar dinheiro, e fui nuclear. Fiz 5 cópias das provas. Uma para a empresa, uma para ser enviada para a mãe do namorado da minha ex-esposa. Eu não me importo, ele não respeitou minha casa e minha mãe. Eu não posso respeitá-lo, uma estava com meu advogado e eu queimei uma. A última cópia, deixei em meu armário. O desdobramento foi um verdadeiro espetáculo, eles foram demitidos. Minha ex-cunhada teve a coragem de me confrontar. Ela disse que sempre me conheceu como um homem corajoso, íntegro, leal, forte e humilde, mas nunca pensou que eu arruinaria a carreira da irmã dela assim. Ela gritou comigo por ter demitido a irmã dela. Eu ri e lembrei a ela que foi ela quem apoiou o caso. Eu posso ser um covarde por ter feito isso, mas o que ela fez tornou a irmã dela uma destruidora de lares. Perguntei por que ela estava tão brava. Existe a possibilidade de ela ter se envolvido com o namorado da irmã também? Ela ficou enjoada e me bloqueou. A sogra entrou em contato, eu tinha esquecido dessa mulher, e pediu desculpas pelo que aconteceu. Ela admitiu que não criou bem as filhas. Eu a critiquei. Disse que ela era uma mulher horrível e gananciosa. Eu não me importaria se ela morresse e ela deveria agradecer por ter uma pessoa como eu como genro nesta vida antes de me bloquear. Quanto ao namorado, a mãe dele teve um ataque cardíaco e faleceu. Descobri que a mãe sempre odiou a infidelidade porque o namorado tinha problemas com o pai. O pai o abandonou antes de ele nascer. Fiquei triste, mas a terapia me fez perceber que eu não deveria me sentir assim. É da natureza humana. Eu não sabia disso antes. Ele destruiu meu casamento e minha família, e eu retribuí o favor. Quanto à minha filha, ela continuou me procurando, pedindo desculpas por cada palavra. Eu a bloqueei, mas ela não parava de me procurar. Tive que mudar meu número. Vendi minha casa 8 meses depois que o divórcio foi finalizado. Recebi uma quantia considerável. Mudei para outra cidade. Comecei do zero, fiz terapia, academia, arrumei um emprego melhor remunerado. Comecei a praticar boxe. Comprei uma casa, investi em criptomoedas e ações. Fiz uma fortuna. Entrei no mercado de namoro quando fiz 42 anos, conheci e me casei novamente aos 44 anos com uma esposa melhor, que é incrível em todos os sentidos, sabe o valor do relacionamento porque ela mesma enfrentou a mesma situação que eu, sem filhos. Tenho um filho de 4 anos com ela e não poderia estar mais feliz. Executei meu testamento que exclui minha filha para que ela não receba nada de mim. Não sei como, mas minha sogra conseguiu entrar em contato comigo há 2 semanas. Minha filha me enviou 8 longos parágrafos detalhando o quanto ela sente muito. Ela estava em uma depressão paralisante, fazendo terapia e trabalhando duro. Recebi uma ligação do meu advogado, o que me surpreendeu ainda mais. Minha filha apareceu no escritório do advogado com 20 mil reais, não sei de onde ela tirou isso, e fez um pedido para trabalhar duro e devolver cada centavo que gastei com ela, pedir desculpas pelo resto da vida, mas ela quer que eu esteja em sua vida. Ela não pode continuar assim. Está corroendo ela viva. Não sei muito sobre o que aconteceu, mas pelo que eu vi, a mãe dela, a minha ex-esposa, entrou em depressão e teve que ser internada em um hospital psiquiátrico. A cunhada dela se mudou para morar com um abusador alcoólatra e está grávida de seu 2º filho. Minha ex-sogra faleceu. Ela teve um acidente, perdeu muito sangue, se tivesse sobrevivido, teria acabado como seu falecido marido. Então agora minha ex-filha mora sozinha e está trabalhando em um emprego de meio período porque não conseguiu concluir sua educação. Ela pediu dinheiro emprestado a amigos, eu também ouvi que quase todos os amigos dela cortaram depois que tive uma conversa com o pai de um deles. Todos a chamaram de tóxica e seguiram em frente. Não vou mentir, ouvir tudo isso partiu meu coração. Minha esposa está me incentivando a construir uma ponte com minha ex-filha. Dizendo que ela percebeu seus erros e que precisa de mim agora mais do que nunca. Se eu não ajudá-la agora, ela não vai se levantar e continuará caindo sem parar.
Não sei como me sentir. Quando você é pai, muitas responsabilidades pesam em seus ombros que você simplesmente não pode fugir. Eu dei o mundo para minha filha e ela me apunhalou. Fiquei magoado e com raiva, mas mais do que isso, meu orgulho foi esmagado. Meu amor foi esmagado. Minha decisão de cortar minha filha foi a mais difícil que já tomei, mas ainda assim tomei essa decisão. Mas não sei se devo entrar em contato com minha ex-filha agora. Meu advogado disse que devo porque é a coisa certa a fazer. Preciso deixar ir por mim mesmo. Engraçado como a vida pode mudar em um instante. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.